chegamos aqui para revisão, professor. Isso mesmo, galerinha. E aí, ó, gostaram da aula 1.1? Agora, na aula 1.2, nós vamos rever rapidamente os pontos principais do que falamos na aula, né? Porque nós apresentamos a unidade, na aula 1.1, apresentamos toda a unidade. E também iniciamos somente o assunto de biomas, não é isso, Tatá? Isso mesmo. E ó, agora nós vamos rever rapidamente, porque assim que a gente terminar essa revisão, vai ter uma atividade, depois a gente retorna para corrigir. Então vamos lá, joga no nosso quadro aí aula 1.2. Então a gente falou falando sobre biomas. E dentro desse tema, nós vimos aí a conceituação, né? Os conceitos, o conceito de bioma, o conceito também nós vimos de características que são distintas de bioma e biota. Bioma e biota. E lá dentro do bioma e biota vimos essa fitofisionomia, características muito específicas que proporcionam aí um processo de adaptação. E foi muito voltado, Tatá, que eu percebi, muito voltado esse primeiro tema de bioma e biota e os tipos de bioma, muito voltado para a parte da flora, muito só vegetal. Isso pelaquela importância que os vegetais, dentro do processo evolutivo, são eles que propiciam o quê? O chamar, o atrair, o possibilitar que ocorra o quê? Os vegetais possibilitam a fauna, que é o quê? Os animais, aí são todos... Biota inclui tudo. Sim, mas na foto, biota inclui tudo, inclui animal e vegetal. Isso. Aí você está falando... Só que eu estou falando que quando a gente fala sobre bioma e o bioma, fica muito evidente a fala de vegetal, não animal, mas ele está lá, a gente sabe que está. Só que essa fala é porque a gente sabe que os vegetais que possibilitam a existência dos animais. E quando eu falo animal, eu não estou falando desses animais que a gente só vê. Eu estou falando dos reinos, tira animal, estou falando da possibilidade dos reinos. Bactéria, fungo, os micro-organismos, que eles são essenciais. Então, eu estou falando desses reinos, não é isso? E esses reinos, eles vão fazer essa manutenção, porque eles têm aquela coevolução e adaptação. Por isso que é importante a gente entender como caracterizar o bioma, saber das suas necessidades, que quando a gente conhece o bioma, sabe as necessidades, sabe a interação entre a fauna e a flora que constitui aquele bioma, a gente consegue usufruir desses recursos com o mínimo de impacto, porque impacto tem, não é isso? Sim. Então como é que é esses biomas, Tatá? E as diferenças? A gente falou ali, mostrou um mapazinho, que eu vou voltar aqui, sobre essa diversidade, existência, presença. Deixa eu apagar isso. Mulher, né? Que coisa. Pronto. A gente mostrou aqui para vocês no nosso país, nós somos abençoados de fato. Questão hídrica, questão de extensão territorial e dessa diversidade. Porque nós estamos localizados numa região, eu vou dizer assim, estratégica, né? Estratégica porque a gente já está ali. Mas a incidência do sol, a chuva, né? Tudo isso influencia para que a gente tenha essa riqueza de vegetação que vai fazer com que o nosso país tenha vários biomas. Você falou, né? Você falou que é muito importante para quando a gente vai caracterizar um bioma, tem então esses multiprofissionais para falar assim, olha, um herpetólogo, um botânico, um geólogo, né? Para que a gente fale assim, ó, ocorre essa caracterização do bioma, claro que a gente está entendendo o que é esse bioma, mas eu também preciso deles para caracterizar um biota. Que não é que o bioma é formado por várias biotas. Isso. E aí eu pensei que a gente fala deles, mas também existe dentro desses biomas um biota que são os minerais, né? Por isso que o geólogo, um arqueólogo e um que você falou, é um arqueólogo, né? Paleontologia. Tem o paleontólogo também. Né? Por tem causa diferença, né? Esses biomas que nós estamos vendo aí,
A gente também tem que entender o solo, gente, os minerais, as riquezas minerais que temos dentro. Porque a riqueza mineral que eu tenho no bioma amazônico pode ser diferente da riqueza mineral que eu tenho no bioma lá do Cerrado. Que isso favorece o quê? Até o processo de cultivo, isso favorece até o processo de industrialização. Isso até... Então, como adquirir esses recursos sem destruir ou de uma forma amenizar, não é isso? E como a gente vê aí, você estava falando que eu te interrompi, só para lembrar desse, que eles não é só o animal, não é só o vegetal, tem os minerais. É por isso que você falou dos recursos hídricos, né? Aí tem os recursos também do solo, minerais. Então, quando a gente vai... olha só, gente, estudo, planejamento traz o conhecimento. Adequado para o uso. Hoje, professora, vou falar de novo. Estudo, planejamento adequado. E aí você vai conseguir ter o conhecimento adequado para fazer uso de forma consciente daquele ambiente. Por quê? Vocês já viram falar de pacientes que têm morte cerebral? Para você afirmar isso, não é dizer assim, morreu. Não. Chama-se todos os especialistas de todas as áreas para dizer a área cardíaca, a área da fisiologia ali dos órgãos, todos eles têm que dar o mesmo veredito. E aí, então, quando a gente vai fazer uso de um bioma, você também tem que ter os especialistas de cada área para dizer qual é, por exemplo, você falou dos recursos minerais. Então, aquela pessoa vai ser chamada ali para dizer que tipo de riqueza a gente tem ali e se a gente pode ser explorada, né? Só que depois tem que trazer um outro para verificar assim, um botânico, um zoólogo, um epitólogo. Tá bom, o mineral tá ali, mas para eu poder usar, o que vai ser atingido fora daquele... Quanto tempo eu vou poder ter... Como vai enriquecer? Vem para cá, professor. Vocês já têm, meus queridos alunos, vocês têm a noção da questão... Vocês têm a noção do que é toda essa caracterização que a gente está falando aí, bota lá. Aí. Mas a gente vai então para a atividade, deixar você com a atividade. Fugiu meu pensamento aqui, depois eu retorno. Na hora da atividade. Na hora da atividade a gente retorna. Tchau. Ei, galera! Se ligaram na questão? Olha, tenho certeza aí que na hora da atividade, se pareceu alguma dúvida, não se preocupe. Agora é a hora que a gente vai fazer as correções e, na verdade, às vezes eu penso até que não é nem correção, a gente faz umas adaptações. Por que a gente tem percebido aí, sempre com a troca com os nossos professores, né, que estão aí com vocês? Professor, ele descreve a coisa, mas tem muito termo novo, muito conceito. Então, muitas vezes, ele pode ter descrito e não colocado o conceito. Então, em questões abertas, a gente sugere que a gente vai dar um tempo, a gente vai ler a pergunta, vai colocar a resposta, ler a resposta, e o que a gente faz? Sempre a gente vai comentar e sublinhar palavras-chave. Aí, essas palavras-chave possam não estar lá na resposta, mas ele descreveu. Não precisa passar borracha não, galera. Só dá um tempinho e coloca entre parênteses aí para criar essa familiaridade com o termo. Aquela produção inicial foi sua. Isso. Né? E se aparecer uma questão fechada, aí a gente vai falar qual é a alternativa correta. Mas se der alguma dúvida, a gente volta na lâmina, explica direitinho por que as outras não contemplam a pergunta, não é isso, Tatá? Perfeito. Vamos então conhecer as nossas questões? Joga no quadro nossa questão de número 1. Menina? Tá. Tirando as dúvidas, então. Questão de número 1. Segundo o IBGE, como podemos conceituar um bioma? Cara, Tatá, nessa eu lembro que o contexto lá na lâmina era um conceito enorme. Mas então cada estudante, ele pode ter o seu próprio conceito, mas tanto que não fuja da base que a gente vai mostrar, não é isso? Exatamente. Vamos lá. Quais são os pontos primordiais aí dentro da construção da sua resposta? Então, nós sabemos que o bioma ele é um conjunto de vida. Deixa eu ver o meu pincel. Vou usar azulzinho, tá? Não, azul já que tá. já tem. Verde. Conjunto de vida vegetal,
e animal. Animal. O que significa isso aqui? Olha, minha letra tá até bonitinha. É a biota daquele local. Então vamos lembrar. Sim, professor. Então, eu posso colocar aí que o conjunto de vida animal e vegetal é um biota? Biota. Compõe uma biota. Compõe uma biota. Só que a gente tem que lembrar que só naquele mapa, todo mundo naquele mapa que a Tatá mostrou para nós. O bioma amazônico é constituído por vários biotas. E que dentro desses biotas ainda podem ter quem? Os hotspots. Isso, não é exatamente. Não dá spoiler, professor. Não, mas... Isso. Então, isso aí ele pode colocar entre parênteses. Né? Porque se ele falar, se ele colocasse assim, é um conjunto de biotas, tá errado? Não, mas aí eu já ia falar, então, coloca entre parênteses, que é o conjunto de biotas, entre parênteses, formado de vegetais e animais, que podem ser até, como é que é? Únicos de uma determinada... Endêmicos. Para a gente familiarizar essas palavras. Palavra-chave, endêmicos, hotspots, biota, tudo aí, ó, uma palavrinha aí, né? Então, constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação contíguos e que podem ser identificados a nível regional, com condições geológicas semelhantes, climas também semelhantes, que historicamente sofreram os mesmos, isso aqui é muito interessante, os mesmos, gente, é o que caracteriza uma região, vou falar de região, é esse início contíguo, por isso que fala que vegetação contígua, porque aquela área ali passou pelo mesmo processo de formação que vocês viram lá na descrição, lá na geologia, lá com a geografia. Então, eu lembrei agora, né? Se eu não me engano, são 4 etapas de constituição, de formação do solo, e aí ele vai dar os nutrientes suficientes, os elementos, os minerais suficientes para que essa vegetação comece. Aí entra a biologia, com os primeiros micro-organismos, os primeiros vegetais, aí a presença dos micro-organismos ali que vão fazer com que faça os substratos dessa vegetação até compor o clímax, né? Então, tudo isso foi acompanhado ao mesmo tempo, por isso que a gente diz que é contíguo, tá? Resultando, então, dessa diversidade de flora e fauna própria. Ok? Ok. Questão de número 2. Quais são os tipos de bioma do Brasil? Tá, professora, tá de boa. Mas olha, vamos você sabia, professor, que ainda tem gente que confunde? Vamos colocar a resposta para depois, eles vão ver, se eles erraram, aí eles colocam. Mas aí a gente vai comentando em cima. Se alguém quisesse fazer um mapa, pode? Porque alguém podia só citar. Outras pessoas falam assim, não citaram, desenharam o mapa do Brasil e colocaram, que é bem melhor. Bota aí a resposta. A gente gosta de desenhar porque a gente... eu gosto, eu tenho distúrbio. Biólogo tem essa mania, né? Ele tem que... uma coisa? Caracterizar. Olha só, gente, aqui está a resposta. Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampas e Pantanal. Aqui está a resposta. Mas, a gente vai colocar, nós vamos comentar. Durante o comentário, eu vou colocar isso aqui. Pronto. Que é o mesmo. Sim. Vai que alguém desenhou, outro não. Mas é bom ter a imagem, porque ela fixa também. Então, por exemplo, quais são os tipos? Se a gente for olhar aqui, quantos são, Tatá? 6 biomas. 6 biomas, gente. Desses 6 biomas, o maior que nós temos aí é o amazônico. E quem separa um do outro? Cerrado, não é isso? É quem tem mais... Uma fragmentação. Isso, lá do Pantanal. E que é restrito. É o restrito Pampas, não é isso? Que está dentro de um estado. É um estado. E aí, se você for ver, o Atlântico, ele percorre tanto o sul e vai até o norte. Olha a extensão. Né? E aí a gente tem aí como é que eu ia falar? Um conezinho que é a Caatinga. Então, sempre bem estratificado, nós vemos que tem, né? Tanto o bioma do Cerrado, ele pega bem os extremos. O extremo, assim, né? Ele consegue cortar fora mesmo o mapa do Brasil. Então, essa é a resposta. Verdade, né? E assim, pessoal, quem desenha... Atravessa. Atravessa tudinho, né? Ainda tem
o segundo maior, né? Então, pessoal, essa é a resposta. Quem fez desenho não está errado, só quem citou, colocou, porque a gente não colocou se era para citar ou se era para só falar quais são os biomas, fica mais visível. Ok, professor. Se você quiser colocar uma característica de cada um, fique à vontade também, né? Professora, se eu quisesse pegar as fotinhas e colocar de cada um, também. Também. Coloca as fotinhas e coloca embaixo. Perfeito. Tá bom. Que, né, a gente familiariza mais a ideia. Então, é questão de número 3. Questão chamada... O que são hotspots? Hotspots. Áreas quentes. Eu gostaria, numa próxima aula, a gente vai conversar sobre isso. Tá bom. É porque o conceito é usado também em outras áreas do conhecimento. Mas exatamente, ele é adequado. Não está restrito. Não, sim, mas eu quero conversar. Tá. Outside. Ok. Fora daqui. Ok. O termo hotspots de biodiversidade, ele é definido como áreas de floresta. Ai. O amarelinho. Definido como áreas de florestas tropicais que vão abrigar uma grande concentração de espécies, com alto grau de endemismo e que estão sob grande ameaça. Então aí, Tatá, por exemplo, tá? O significado de hotspot, tá? E tem palavrinhas aí que é pra gente vai ver que eles não colocaram as palavrinhas, né? Mas vamos lá. Hotspots é o quê? Pontos quentes. Então, pontos de atenção, né? Pontos de atenção. Viu como o conceito muda de área para área? Pontos de atenção, quer dizer, são pontos que áreas críticas. Existe uma lista de espécies ameaçadas de extinção. Então é bom deixar isso claro, porque dependendo da área dos nossos estudantes, eles podem ter uma visão diferenciada. Então, áreas críticas, áreas de atenção, áreas de cuidado, áreas que devemos ter um olhar mais cuidadoso na hora de fazer um determinado levantamento para que possamos usufruir de um determinado recurso que está ligado a uma diversidade, uma biodiversidade. É isso. Isso. Perfeito. Já quando fala assim de endemismo, já passa fora, porque a legislação é bem rigorosa em relação a isso. Que essas áreas que temos que dar mais atenção, mais um cuidado mais sensível para que possamos usufruir desses recursos, elas podem abrigar uma grande concentração de espécies. Então, são áreas... É porque tem áreas que tem 1, 2... Agora, quando você tem uma quantidade maior, realmente é a área que você... Maior de quê? Não, é a área de hotspot, mas assim, tem lugares que você tem endemismo, mas não é hotspot. Não, tudo bem, entendi. Aí, o hotspot é realmente aquilo que... já entendi. Hotspots são áreas críticas, áreas que temos que dar bastante atenção. O que significa isso? Eu quero ir lá naquela área para ver se eu tenho um recurso que eu posso utilizar. Ok, tenho esse recurso. Só que aí tem que tomar cuidado, porque é uma área crítica. Ela pode ter ou não endemismo, certo? Entendeu? Mas é uma área crítica. Então, mas dentro dele, eu vou ter um alto grau de endemismo? Sim. Mas existem outras áreas que têm endemismo, mas não são hotspots. Isso. Vamos para a questão de número 4. Esquematize os biomas brasileiros. Olha lá, os biomas brasileiros e suas respectivas regiões gráficas. Você vai fazer aquele mapinha lá que a gente mostrou para vocês. Vem para cá, professor. Tem mais uma? É verdade. Esquematize os 2 biomas brasileiros de maior área geográfica e destaque suas principais características. Aí a gente tem a Amazônia e temos o Cerrado, que são o primeiro, o de maior extensão, e o segundo aí, o Cerrado, tá bom? Tá bom. É isso aí, galera. Encerrando mais uma aula aqui, a gente já se encontra com a próxima atividade. Tchau. Próxima aula. Tchau.